Chegando aqui na última parte oval para finalizarmos a carreira, no primeiro ponto de base eu fiz um ponto alto e nos próximos 5 pontos de base eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada um deles. No próximo ponto de base, eu faço apenas um ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui no próximo espaço, aqui junto das 3 correntes, eu faço um ponto alto. Vou isolar essas 3 correntes e finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Aqui nós temos, então, finalizada a segunda carreira do nosso tapete, ok? Para começarmos agora a próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes. No mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. E vou trabalhar agora um ponto alto em cada ponto de base, até chegarmos aqui no encontro que tenho de uma parte aqui do tapete com a outra. No último ponto de base, antes de chegar aqui no bloquinho, eu faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o ponto de base aqui do bloquinho e trabalho o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 4 laçadas na agulha, agora faço mais uma e fecho todos juntos. Então, sempre no encontro aqui de uma parte com a outra, em todas as carreiras, nós vamos fazer esse bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos, sendo que cada ponto alto fica em um ponto de base. Agora, eu passo aqui já para a próxima parte, aqui da lateral, e vou trabalhando um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente na parte oval. Chegando aqui na parte oval, onde eu tenho os pontos de aumento, aqui eu tenho um total de 10 pontos altos, onde fizemos 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, no primeiro ponto alto aqui do primeiro aumento, eu vou fazer apenas um ponto alto. No próximo, eu faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. E no próximo, faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. E no próximo, faço 2 pontos altos.
No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, mais 2 pontos altos. Então, fiquei novamente com 5 aumentos, só que entre eles, eu tenho sempre um ponto alto. Então, tenho aqui um aumento, 2, 3, 4, 5, ok? Agora, eu volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chego aqui no último ponto de base antes do bloquinho, eu já começo a fazer um novo bloquinho. Então, nesse ponto de base eu faço um ponto alto, deixando a última laçada na agulha, passo para o ponto de base que eu tenho do bloquinho e faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, deixando a outra na agulha, passo para o próximo ponto de base e faço mais um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 4 laçadas na agulha e agora eu fecho todas juntas. Depois do bloco, eu passo a trabalhar novamente um ponto alto em cada ponto de base por toda essa parte reta aqui do tapete. Eu vou fazer a mesma sequência que trabalhamos aqui nas outras carreiras, sempre um ponto alto em cada ponto de base aqui na parte reta, aqui no encontro de uma parte com a outra. Você vai fazer o bloco da mesma forma que fez aqui, e aqui nas partes ovais, você vai trabalhar no primeiro ponto de base aqui do aumento, você trabalha um ponto alto e no segundo, 2 pontos altos. No próximo, você trabalha um ponto alto e no segundo, novamente, 2 pontos altos. Então, ficarão 5 aumentos, sempre separados por um ponto alto. Vai fazer a mesma coisa aqui nessa outra parte oval. Aqui no encontro das partes, você trabalha novamente o bloco de 3 pontos altos fechados juntos. Trabalha um ponto alto em cada ponto de base, novamente aqui na parte reta, e quando estiver aqui já na última parte aqui da parte lateral, na parte oval, eu volto trabalhando junto com você, ok? Chegando aqui na última parte oval, já que nos aumentos no primeiro ponto de base, eu faço apenas um ponto alto. E no próximo, faço 2 pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Já tenho aqui, então, um total de 3 aumentos. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. E no próximo, eu faço mais 2 pontos altos, formando assim o nosso quinto aumento. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, faço apenas um ponto alto e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei. A nossa terceira carreira, então, finalizada. Então, até agora, o nosso tapete está dessa forma, ok? Agora, para iniciarmos a quarta carreira, eu vou fazer novamente 3 correntes no mesmo ponto de base.
eu faço um ponto alto e agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base até o último ponto antes do bloquinho. Então, depois das 3 correntes, eu fiz 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Já no próximo ponto de base, que é o ponto antes do bloquinho, eu vou começar o meu novo bloco. Então, faço um ponto alto fechando apenas a primeira laçada. Aqui em cima do ponto de base aqui do bloquinho, eu faço o segundo ponto alto fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fico com 4 laçadas aqui na agulha e agora fecho todas juntas. Agora volto a trabalhar já no outro lado, um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente nos pontos do aumento, que eu tenho aqui na parte oval, aqui do nosso tapete. Chegando aqui no primeiro ponto de aumento, eu vou fazer, no primeiro ponto de base, faço apenas um ponto alto. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Então, tenho aqui o meu primeiro aumento dessa carreira. Agora, vou trabalhar 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou fazer mais um aumento, formando assim, então, o meu segundo aumento aqui dessa carreira. Agora, trabalho mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu trabalho mais um aumento, formando o terceiro aumento aqui dessa carreira. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. No próximo ponto de base, faço novamente 2 pontos altos, formando assim o quarto aumento. Agora, vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu trabalho mais um aumento, formando assim o quinto aumento. Então, aqui na parte oval, nós continuamos com 5 aumentos, mas já agora na quarta carreira, eu vou ter entre eles 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, eu passo novamente aqui para os outros pontos de base e vou trabalhar um ponto alto em cada um deles, até chegar novamente aqui no encontro de uma parte com a outra. No último ponto de base antes do bloquinho, eu faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o ponto de base que tenho aqui do bloquinho, faço mais um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. E agora eu vou fechar todas juntas. Agora, aqui na parte reta, eu passo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência por toda essa carreira. Na parte reta, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Aqui nos cantos, eu vou fazendo um novo bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. E aqui nas partes ovais, nós continuamos a fazer 5 aumentos, mas nessa carreira já vamos fazer 2 pontos altos entre eles.
igual fizemos aqui nessa primeira parte que terminamos de fazer, ok? Vou completar a carreira trabalhando da mesma forma e quando eu terminar aqui os aumentos dessa última parte, eu volto finalizando a carreira com você, certinho? Depois de fazer aqui a última lateral oval, sobraram apenas 2 pontos de base depois do último aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto em cada um deles e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei. Lembrando que nesse tapete eu não estou finalizando a carreira nas correntes, e sim no ponto alto, ok? Vou abrir aqui para você ver. Até agora o nosso tapete está dessa forma, certinho? Aqui nós já temos 4 carreiras prontas. Agora vamos começar a trabalhar a 5ª carreira. E eu vou fazer 3 correntes. No mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Agora vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu já começo a trabalhar o meu bloquinho. Então, nesse ponto de base, eu faço o primeiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No ponto de base do bloquinho, eu faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, e no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto do bloquinho, fechando apenas a primeira laçada. Agora faço mais uma laçada e fecho todas juntas. Passo já para o próximo lado e começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base até chegar novamente nos aumentos. Chegando aqui no primeiro aumento, que são os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, no primeiro ponto alto eu faço apenas um ponto alto. E no segundo, eu trabalho 2 pontos altos. Agora vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Agora faço novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço um novo aumento. Esse aqui já é o meu terceiro aumento. Continuamos trabalhando os 5 aumentos. Agora vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu trabalho os 2 pontos altos, formando assim o 4º aumento. Agora faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o 5º aumento. Então, vai ficar dessa forma. Nós temos aqui 5 aumentos, 1, 2, 3, 4 e 5 aumentos. E entre eles, nessa carreira,
Já serão agora 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora continuo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chego no último ponto de base antes do bloquinho, eu faço um ponto alto fechando apenas a primeira laçada, passo para o ponto de base aqui do bloquinho, faço o segundo ponto alto fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, fazendo o terceiro ponto alto fechando apenas a primeira laçada. Agora eu fecho todas juntas. E agora volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, por toda essa parte reta. Então, vai ficar dessa forma. Nós vamos continuar trabalhando a carreira da mesma forma que estávamos fazendo na carreira anterior, só que agora aqui na parte oval, nós vamos trabalhar nos aumentos, entre os aumentos. Na carreira anterior, nós fizemos 2 pontos altos e nessa carreira agora passam a ser 3 pontos altos entre cada um dos aumentos. Continuam sendo apenas 5 aumentos e vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e quando eu estiver finalizando aqui a última parte oval, eu volto trabalhando junto com você. Finalizando a carreira, depois de fazer a última parte oval, depois do 5º aumento, eu vou fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E vou finalizar a carreira no primeiro ponto alto que iniciei. Então, deixo as 3 correntes aqui e finalizo no ponto alto que iniciei. Até agora, o nosso tapete está dessa forma. Nós temos já prontas 5 carreiras, ok? Agora, para começarmos a 6ª carreira, eu vou virar o tapete aqui, faço novamente as 3 correntes. Aqui no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Agora, vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu já começo a trabalhar o bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Então, faço aqui o primeiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, que é o ponto de base aqui do bloquinho, e faço mais um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, e agora faço mais uma e fecho todos juntos. Agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente na parte onde eu tenho os aumentos. Chegando aqui no primeiro aumento, eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No primeiro, eu vou fazer apenas um ponto alto e no próximo, faço 2 pontos altos. Na carreira anterior, nós estávamos trabalhando entre os aumentos, fazíamos 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Nessa carreira, nós vamos fazer 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Então, já são 2 aumentos aqui desse lado.
Agora faço novamente 4 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento, que são 2 pontos altos juntos. Então, já é o terceiro aumento. Lembrando que estamos trabalhando sempre com a sequência de 5 aumentos. Então, aqui eu já tenho 3. Agora, eu faço novamente mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu trabalho mais um aumento. Agora, vou fazer mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora faço mais um aumento, formando assim o quinto aumento. Agora eu vou trabalhar mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora eu faço novamente o bloco de 3 pontos altos fechados juntos, um em cada ponto de base. E na parte reta volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira na parte oval. Agora, entre os aumentos, nós vamos fazer então 4 pontos altos e o restante do tapete você vai repetir da mesma forma que estamos fazendo nas outras carreiras. Eu vou trabalhar minha carreira. Quando eu estiver finalizando aqui a última parte oval, eu volto trabalhando junto com você. Finalizando a carreira, depois de fazer aqui os últimos aumentos aqui na última parte oval, sobram 2 pontos de base vazios, eu vou fazer um ponto alto em cada um deles. Agora vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Pulo aqui essas 3 correntes aqui que fiz para começar a carreira e no primeiro ponto alto eu faço um ponto baixíssimo. Então, até agora o nosso tapete está dessa forma. Já fizemos 6 carreiras e agora vamos fazer a carreira de número 7. Eu vou fazer 3 correntes para iniciar a 7ª carreira. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. E já no próximo, eu vou fazer o nosso bloquinho para passarmos de um lado para o outro. Então, faço aqui no próximo ponto de base o primeiro ponto alto do bloco, deixo a segunda laçada na agulha, passo para o próximo ponto de base, que é o ponto que tenho aqui do bloco. Aqui eu faço o segundo ponto alto, deixo a segunda laçada na agulha, passo para o próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto aqui do bloco, deixando a segunda laçada na agulha e agora eu vou fechar todas juntas. Passo para o próximo lado e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente nos aumentos.
Aqui no primeiro aumento, no primeiro ponto de base dele, eu faço apenas um ponto alto. E no segundo, faço 2 pontos altos. Agora, vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço novamente 2 pontos altos. Agora, faço mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço um novo aumento. Então, aqui já são 3 aumentos nessa lateral. Agora, vou fazer novamente 5 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço novamente 2 pontos altos. Agora já são 4 aumentos. Vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu faço mais 2 pontos altos, formando assim o nosso 5º aumento. Agora, vou trabalhar mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. A partir do próximo ponto de base, eu já começo a trabalhar o novo bloco de 3 pontos altos fechados juntos. E agora, aqui já na parte reta, eu passo a fazer um ponto alto em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Na parte oval, onde nós temos 5 aumentos, nessa carreira nós já passamos a fazer 5 pontos altos entre eles. Na carreira anterior, nós trabalhávamos 4 pontos altos entre os aumentos. Nessa carreira já são 5 pontos altos. E aqui na parte reta, nós continuamos a mesma sequência, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. E sempre para passar de uma parte para outra, nós vamos fazer os blocos de 3 pontos altos fechados juntos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando junto com você. Finalizando a carreira, eu tenho 2 pontos aqui de base vazios depois do último aumento. Vou fazer um ponto alto em cada um deles e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Como fizemos nas outras carreiras, eu não finalizei nas correntes, e sim já no ponto alto. Então, ficou dessa forma o nosso tapete com a 7ª carreira já pronta. Agora, eu vou fazer a última carreira, que será a 8ª carreira, e vou trabalhar
um ponto baixo em cada ponto de base. Para começar, eu vou fazer uma corrente, no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Não vou fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição nessa carreira. Apenas um ponto baixo em cada ponto de base. Vou completar a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei, cortar o fio e arrematar. Vou completar aqui e depois volto te mostrando como ficará. Com a carreira finalizada, o nosso tapete então ficou dessa forma. Eu já cortei o fio e arrematei, então estamos finalizando o nosso tapete osso pet. Com esse tapete, nas próximas videoaulas, nós vamos produzir um tapete infantil. Ok, meninas? Agradeço a todos vocês que estão compartilhando os nossos vídeos, que têm nos apoiado aqui em todos os projetos do canal. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Encontro vocês então nas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!